Grande do Norte. Na madrugada de hoje, a cidade foi sacudida por um abalo que atingiu 4,1 na escala Richter. O registro do tremor foi feito pela Estação Sismológica da Universidade de Brasília. Os técnicos aqui da Estação Sismológica da Universidade de Brasília identificam o fenômeno de João Câmara como enxame de sismos, ou seja, tremores de terra frequentes e sempre na mesma área. Este é o mapa do Rio Grande do Norte. O ponto é em Câmara. Nos últimos 4 meses foram registrados mais de 5.000 tremores de terra. Mas o chefe da Estação Sismológica da Universidade de Brasília acredita que o ciclo de tremores mais fortes em João Câmara está diminuindo. Ele já esteve 3 vezes em João Câmara acompanhando de perto o fenômeno e mostra o gráfico de evolução dos abalos em novembro e dezembro, que indica a redução da intensidade dos tremores, mas adverte que abalos como o que aconteceu na madrugada de hoje podem se repetir. A nossa expectativa, embora nós não tenhamos certeza absoluta, é que o sismo de magnitude 5,3 representou o sismo principal dessa atividade. Então, de agora para frente, se espera que essa atividade decresça com o tempo, embora sismos de magnitude 4 e um pouco acima disso possam voltar a acontecer, como esse hoje de madrugada. Que não havia enchente e vai por aí afora. De repente, começaram a se tornar aparentes os fenômenos da natureza. Inclusive enchente, já há alguns anos a gente vem sentindo com bastante destaque. José Alberto Veloso é chefe da Estação Sismológica da UNB e ele vem acompanhado do Juraci Carvalho e Lucas Barros, que são engenheiros da Estação Sismológica da Universidade de Brasília. Antes da gente entrar propriamente em João Câmara, que foi o que mais chamou a atenção do Brasil inteiro, pela sequência de tremores, e agora continua. Professor José Alberto Veloso, o Brasil, além disso, há tremores? É comum esses tremores, ainda que não aparentes no Brasil? O senhor trouxe até alguns gráficos aí, poderia mostrar para a gente? Exatamente. Os terremotos são fenômenos naturais que acontecem diariamente pelo mundo. E, felizmente, o Brasil é uma região onde a sismicidade é muito branda, por exemplo, se compararmos com os nossos vizinhos andinos, né? Mas ela existe. E dados que nós colhemos ao longo dos últimos 400 anos, entende? Parte deles apresentado nesse quadro, e a gente pode... Podíamos voltar ao quadro para que ele explicasse melhor. Eles são os pontos onde ocorrem os tremores no Brasil? Onde já ocorreram tremores no Brasil. A maior parte deles são sismos de pequena magnitude, certo? Então são sentidos localmente, mas volta e meia pode ocorrer em magnitude maior e ser percebido num raio de várias centenas de quilômetros. Agora, a questão de João Câmara, especificamente. Bom, João Câmara está vivendo um tipo de sismicidade, um fenômeno que nós chamamos de enxame de sismo, porque acontece muitos sismos num local relativamente pequeno, certo? E isso pode durar alguns meses. Então a universidade vem estudando esse problema desde agosto, né? Nós já colocamos instrumentos na área e esse mapa aqui, onde aparece a cidade de João Câmara, o município vizinho chamado Poço Branco, esses pontos vermelhos indicam onde estão ocorrendo os sismos de João Câmara. Eles se concentram nessa área, certo? Nós registramos alguns milhares de sismos, mais de 5 mil. É perigoso, então, para o morador da cidade continuar lá? Bom, a sequência de sismos vai debilitando as construções que são muito simples. E há previsão de outros? Bom, a previsão é um problema que a gente não tem controle sobre ela, certo? Esse quadro aí está mostrando, por exemplo, a evolução da sismicidade para sismos maiores do que 3, certo? Então nós temos ciclos de atividade. E em 30 de novembro nós tivemos um sismo que alcançou magnitude 5,3. E a gente espera que esse tenha sido o sismo principal. E se isso for correto, o que nós temos de esperar agora é a diminuição da atividade. Mas essa diminuição, dentro dela, pode provoca o aumento ou diminuição? Há como? Bom, saber? O que acontece é o seguinte, entende? Lá naquela área tem energia sísmica
certo? Concentrada em subsuperfície. Enquanto ela não for totalmente dissipada, os sismos vão continuar ocorrendo. Esse caso aí, por exemplo, são os sismos ocorrendo aqui. Eu conversaria com o Lucas. Exato, isso representa mais ou menos a radiografia do movimento do solo lá na região de João Câmara. Isso que a gente chama de sismograma. Como se pode observar, a gente verifica a existência de um número talvez superior a 100 sismos acontecendo diariamente lá em João Câmara. É claro que esses tremores não são grandes o suficiente para ser registrado aqui em Brasília, né, na Universidade de Brasília, nossos sensores aqui. Por isso que a gente se deslocou para lá para estudar o fenômeno de perto, considerando que um aparelho instalado lá em João Câmara, ele é capaz de captar pequenos tremores de magnitude talvez inferior a 1. Existe alguma possibilidade, vocês estiveram lá em João Câmara, Exato. né? Não existe possibilidade de detectar se outro grande assim, para ser sentido em Brasília, vai ocorrer nas próximas horas, e aí prevenir, tirar o pessoal da cidade, não há como fazer isso, não? Esse aspecto chama de predição de sismo, certo? Isso é o grande alvo da sismologia em caráter mundial. Esse problema é extremamente sério para alguns países, tipo Japão, por exemplo, onde ocorrem sismos fortes, entende? E ocasionando danos sérios. Então, a previsão desse sismo, exatamente, é algo que o governo busca, entende, encontrar uma solução. Mas os êxitos até hoje encontrados são bem menores do que o sucesso. Então, é um problema extremamente sério, mas que muita gente, muito sismólogo e muito dinheiro vem sendo aplicado na solução dele. Escuta, a boca é pequena, não com a teoria, né, com a técnica que vocês, estudiosos do assunto, têm, mas seria bom para a gente colocar em pratozinho. Fala-se muito que o deslocamento de águas, as barragens para a construção de usinas elétricas, de experiências nucleares, que tudo isso influi para a ocorrência de terremotos. Isso é verdade? Bom, nós temos dois tipos fundamentais de sismicidade. Uma é chamada natural, que ocorre em função da tectônica, da geologia dos diversos locais. É esse tipo que está acontecendo em João Câmara. Outra é chamada de sismicidade induzida. Realmente, às vezes, construindo barragens pode ocasionar sismos, mas eles são pequenos, certo? De pequena magnitude, ocorrem localmente. E, às vezes, pode danificar alguma construção. No Brasil, nós temos esse caso, mas nunca houve nenhum dano em construções, certo? E, logicamente, as explosões nucleares podem gerar, libera tanta energia que provoca um sismo, certo? Mas também é localmente. Então, esses fenômenos ocorrem isoladamente e eles não influenciam, certo, a existência desses sismos naturais. São coisas diferentes. O Juraci, né? O Juraci também deve ter alguma coisa a falar, que esteve lá também, né, Juraci? A coisa lá parece que é dramática, a situação é dramática para os moradores, né? Os moradores, eles não conseguem conviver atualmente com o fenômeno e procuram, inclusive, sair dessa localidade e buscar outras localidades onde não existam esse tipo de fenômenos, mas sendo que eles não têm recursos e findam voltando, a maioria, quando normaliza a situação. José Alberto Veloso, quer dizer, como no Japão, que aprendeu a conviver, né? Eles aprenderam a conviver, inclusive as construções lá já são próprias. O senhor acredita que em João Câmara também a população tem que aprender a conviver? As construções devam ser realizadas já prevendo terremotos? Essa foi a sugestão que nós demos, entendeu? Nós tivemos a oportunidade de falar isso para o ministro do Interior, para o presidente da República, juntamente com outros colegas, é que realmente é necessário que o pessoal passe a conviver com esses fenômenos. Porque no Nordeste é relativamente comum a existência de sismos, sabe, de tremores de terra. Então eles precisam conviver com isso. Agora é preciso, por outro lado, que se façam construções mais seguras, entende, para suportar esses pequenos abalos que ocorrem na região. O senhor sempre que fala dos sismos, só fala pequenos. A população alega que os abalos são grandes, né? Qual a diferença, professor, de um pequeno e um grande? A população está lá apavorada, amedrontada. Não, essa história de pequeno ou grande seria em função da magnitude, né? A magnitude é uma maneira de medir o tamanho do sismo. Quantos pontos na escala Richter o senhor considera grande um sismo? Bom, o sismo é grande quando ele atinge magnitude acima de 7. E lá o sismo 4, moderado. Né? 3 a 4. O maior foi 5,3, é um sismo moderado. Certo? Agora, tem uma diferença também, certo? Às vezes, um sismo de magnitude, vamos supor, 4,5 a 5, pode ocasionar mais danos do que um de magnitude 8. Depende de onde ele ocorre, certo? Se um sismo de magnitude 8 ocorrer no meio do Pacífico, não vai ocasionar danos, certo? Mas se um sismo de 5 ocorrer debaixo de uma cidade populosa, pode ocasionar danos.
certo? Então não tem uma relação direta entre o tamanho dele e o estrago que ele vai ocasionar. Agora, o resto do país, o senhor mostrou ali, naquele primeiro mapa, né, do Brasil, os locais onde já ocorreram sismos. E eles podem se repetir? Claro, certo? Em qualquer parte do país? Na verdade, não existe nenhum ponto na Terra que esteja absolutamente livre da possibilidade de ocorrer um sismo. Agora, existem locais onde eles são mais frequentes, certo? E nesses locais eles normalmente voltam a acontecer, né? Então, o Nordeste é uma região onde existe sismicidade no país, o Sudeste também, né? Então, nesses locais a possibilidade de ocorrer é maior do que, por exemplo, aqui. Encerrando, eu ia fazer essa pergunta aqui. Brasília está fora de cogitação, não corre esse risco? Em 400 anos de informação que nós temos, os sismos mais próximos daqui estão a 250 quilômetros de distância, certo? Então nunca houve nenhuma informação de algum Isso não quer dizer que ele está fora de perigo, né? Mas é pouco provável. É muito pequena. Muito obrigado, professor José Alberto Veloso. Muito obrigado ao professor Lucas Barros, Juraci Carvalho. Segue o programa da...